Levantai os vossos olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão bruto já produz. Levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus irá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Quais os dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus irá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão por vir. Levantai vossos olhos para o céu, de onde Jesus irá. Levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai vossos olhos já. Levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus irá. Levantai, a redenção breve se fará. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estejamos com os nossos olhos levantados para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, meus amados, queridos irmãos, meus distintos alunos. É um prazer muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 13, a última lição desse primeiro trimestre do ano de 2026. Nós estudamos uma série de lições sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E hoje, nessa lição, nós temos aí como título a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Nós vimos aí, trabalhamos no início da lição, apresentando a Trindade, depois vimos sobre a pessoa do Pai, sobre a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, a relação entre eles.
E agora nós temos a relação da Trindade com a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, lição 13, de 29 de março de 2026. A lição de hoje, como já falei, traz como título a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos uma ordem de Jesus, conhecida como a Grande Comissão, dada aos seus discípulos, à sua igreja, que eles deveriam ir. O ato de ir está ligado ao ato da evangelização, e junto com o ir, o evangelizar, está também a advertência, o ensinamento de que a igreja deveria ir e ensinar todas as nações. Aqui nós temos duas coisas fundamentais dentro da obra da ministração da palavra de Deus, da evangelização, que é exatamente o ato de evangelizar, o ato de levar a palavra, mas também de discipular. Então, evangelismo e discipulado devem estar imbricados, lado a lado. É necessário que aqueles que sejam alcançados pela evangelização, pela pregação da palavra, eles também sejam discipulados, sejam ensinados para poder estarem conscientes do que é a nova vida com Cristo e poderem assumir um compromisso público por meio do batismo. Portanto, essa é a ordem de Jesus: ide, ensinai todas as nações, e então batizando-as, fala aqui do batismo nas águas, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante nós observarmos que nesse texto aqui nós temos três ordens dadas por Jesus. A primeira ordem é a ordem de ir, de evangelizar. A segunda ordem é a ordem de ensinar. E a segunda ordem é a ordem de batizar. Então, ou seja, a igreja deve evangelizar, deve ensinar e deve batizar, tudo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E é interessante que, quanto ao batismo, mesmo sendo uma ordem, a igreja tendo que fazer isso em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós temos aqui a fórmula do batismo, ou seja, ao ser batizada, uma pessoa, um cristão, ao ser batizado, qual é a fórmula correta que invoca essa relação da nova vida do convertido? É exatamente uma relação de vida com a Trindade. Aqui não é por acaso que diz, Jesus dando a ordem, ele diz, olha, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então essa é a forma que nós conhecemos quanto ao verdadeiro batismo, e que ele é feito no nome de Jesus, a autoridade é no nome de Jesus, e que esse batismo ele deve ser uma relação que deve ser lembrada quando do batismo, que o batizado ele está sendo imerso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática da nossa lição nos apresenta a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai, ele elege, o Filho redime o eleito, e o Espírito Santo santifica, sustenta a fé e a missão desse eleito que faz parte da igreja no mundo. Então temos aqui uma obra trina da salvação, que é Deus elegendo os salvos, Jesus ele redimindo, o Espírito Santo santificando e sustentando a missão desse salvo, da igreja aqui no mundo. A leitura bíblica em classe, nós temos aí dois textos da palavra de Deus, que é 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 1 ao verso 13, depois 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 e o verso de número 3.
Diz assim aí a palavra de Deus no primeiro texto aí, que é o texto de 2 Coríntios 13, 11 ao 13. Nos diz aí o verso de número 11, aí do capítulo 13 de 2 Coríntios. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sedes consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Paulo, aqui escrevendo aos Coríntios, depois de ter dado várias admoestações aos irmãos, ele fecha as suas admoestações dizendo: olha, quanto ao mais, quanto ao que eu tenho mais a dizer, eu quero fechar essas admoestações a vocês, dizendo, irmãos, que vocês devem regozijar. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, ou seja, que vocês possam ter um gozo, e esse gozo ele esteja sendo retroalimentado. Essa é a ideia do regozijo, é um gozo repetidamente em Cristo. Então essa é a ideia. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos. A ideia aqui de ser perfeito não é num sentido moral, que nós somos perfeitos, como Deus é perfeito, como Deus é santo, mas a ideia aqui do ser perfeito é procurar viver uma vida para a glória de Deus. Essa é a ideia, de viver uma vida dedicada, espelhada naquele que é o sumo bem, a suma perfeição. Portanto, a ordem é essa: regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados pelo próprio Espírito de Deus, que há em nossos corações, pela promessa da redenção. Devemos nos consolar e consolar uns aos outros. Essa é a ordem aqui de Deus através da pessoa de Paulo. Regozijai-vos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. É bem interessante que aqui fala da necessidade de não existir divisão entre nós, que nós tenhamos o mesmo parecer, porque nós estamos do mesmo lado, temos a mesma bandeira, estamos seguindo o mesmo Deus, é uma só fé, um Senhor, um só batismo, portanto devemos ter o mesmo parecer. Isso é bem interessante, não devemos brigar entre nós. Então tende o mesmo parecer, viver em paz tanto com Deus, em paz um com o outro, e em paz até com inimigos, se for possível, viver em paz. E o Deus, que é um Deus de amor, por isso que devemos viver em amor, o Deus que é um Deus de paz, por isso que devemos viver em paz, e esse Deus, então, estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 12 nos diz o seguinte: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos os saúdam. A ideia aqui dessa prática de saudação no século I, dentro da cultura judaica em especial, nós temos aqui que era uma prática, a saudação com um beijo, que é o ósculo, porém um beijo santo, um ósculo santo. E aqui o texto, Paulo está ordenando, demonstre o amor que vocês têm, essa comunhão, esse mesmo parecer, essa unidade, através dessa saudação que é o ósculo santo. Então façam isso, e todos os santos que estão aqui comigo também mandam saudação para vocês. Então essa é uma saudação comum dentro daquele contexto. E aí o verso 13 ele fecha dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, que é a conhecida bênção apostólica. E ele vai então diante dessas recomendações, fechando aqui esse capítulo, esta carta, esse capítulo, ele vai dizer: olha, e a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora, que nós somos salvos pela graça, pelo poder de Cristo, de Deus através de Cristo. Então a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, foi por amor que Deus enviou Jesus Cristo, a graça de Deus revelada, portanto a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Ou seja, o Espírito Santo é que nos leva a ter comunhão com Cristo,
comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Isso já nos leva a entender que é impossível vivermos em comunhão se não for através do Espírito Santo. Portanto, essa é a ideia da bênção apostólica aqui, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro texto proposto pela lição é 1 Pedro, capítulo 1, o verso 2 e o verso 3. O verso 2 nos diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui Pedro, falando aos irmãos, ele vai falar exatamente sobre a igreja, o povo de Deus, como sendo um povo eleito. E aqui é bem interessante porque ele diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus, na sua presciência, quer conhecer o futuro antes que ele aconteça, é você ter conhecimento prévio antes de algo acontecer. Isso só Deus tem. Esse atributo de presciência somente a Trindade possui. E Pedro está ensinando: vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus. Há discussões teológicas quanto a isso, porque Deus ele é um Deus presciente, mas ele é um Deus também soberano, onipotente, soberano. E aí é uma discussão se na nossa eleição, na nossa salvação, se o que está em conta é apenas a soberania de Deus, que salva quem ele quer salvar e exclui quem ele quer excluir. Portanto, há essas linhas de pensamento. Alguns vão dizer que Deus salva quem ele quer e exclui quem ele quer, e defendem essa ideia da predestinação. Mas há também aqueles que pensam, e eu creio dessa forma, que na verdade Deus, na sua presciência, ele conhece aqueles que vão responder pela fé à graça divina, e na sua presciência Deus já sabe quem são os seus eleitos. Então, a ideia aqui de sermos eleitos por Deus e Deus chamar os eleitos, eu creio que essa eleição se dá pelo fato de que Deus, na sua presciência, ele já sabe quais são aqueles que serão alcançados pelo Evangelho, quais serão aqueles que responderão pela fé à graça de Deus, uma vez que nós somos salvos pela graça, porém mediante a fé. A fé é uma resposta à graça de Deus. Então Deus ele tem presciência desses que vão responder positivamente à graça. Sendo assim, esses são os eleitos de Deus. Então todo eleito de Deus, ele é eleito porque ele responde pela fé à graça de Deus, e uma vez respondendo positivamente pela fé, respondendo à graça de Deus, que somos salvos pela graça mediante a fé, somos justificados pela fé em Deus, não pela fé na nossa capacidade, não pela fé nos nossos méritos, mas pela fé nos méritos de Cristo. Então, se nós tivermos que defender uma predestinação, e não anular a presciência e nem a soberania de Deus, nós podemos dizer que nós somos predestinados para sermos salvos em Cristo Jesus. Então, eu creio numa predestinação da seguinte forma: que todos aqueles que tiverem encontro com Cristo estão predestinados para a vida eterna. Então, ou seja, nós somos predestinados para encontrar com Cristo, para estar com Cristo. Fomos predestinados para viver uma vida de santidade, e todos aqueles que respondem que estão em Cristo, eles já estão salvos, estão predestinados para a vida eterna, não pelos seus méritos e nem por um determinismo divino, mas porque foram alcançados pela fé salvadora. Essa fé gerou no seu coração o desejo, fez com que a sua vontade de uma certa forma, de uma maneira sobrenatural, se aliasse à vontade de Deus e respondesse positivamente à fé, à graça de Deus, por meio de uma fé salvadora vinda também do próprio Deus, gerada no nosso coração, que conduz a nossa vontade a estar aliada à vontade salvadora de Cristo. Portanto, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
Fomos eleitos em quê? Em santificação do Espírito, ou seja, por estarmos em Cristo, fomos eleitos em santificação, e essa eleição para quê? Para uma vida de obediência, ou seja, para estar em Cristo. Essa é para isso que fomos predestinados, para estar em Cristo, estando em Cristo, viver uma vida de obediência, para a aspersão do sangue de Cristo, ou seja, sermos aspergidos, sermos molhados, sermos cobertos com o sangue de Cristo. E aí ele fecha dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma glória, uma doxologia, uma glorificação ao Deus Pai, que segundo a sua grande misericórdia, a misericórdia de Deus que nos alcançou, nos gerou de novo. Aqui o novo nascimento, estávamos mortos, então nós somos gerados novamente através de Cristo Jesus. E aqui eu sempre costumo dizer que Cristo, ele não morreu em nosso lugar, porque nós já estávamos mortos. Cristo morreu por nós para nos revivificar, para que nós pudéssemos ser gerados de novo, experimentar o novo nascimento. Nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, Cristo ressuscitou dentre os mortos, da mesma forma aqueles que foram alcançados por Cristo, que nasceram de novo, que foram crucificados com Cristo, haverão de ressuscitar com Ele para uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Comentário da lição, a introdução. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da Igreja. Ela, a Trindade, revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito, de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da Igreja. Essa lição visa mostrar a Trindade, a Trindade sustenta, ou seja, ela visa mostrar que a Trindade sustenta, guia e envia a Igreja para o cumprimento de seu papel pelo mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Primeiro tópico, a Trindade e o plano redentor. Primeiro subtópico, eleitos segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a Igreja desde a eternidade. É o mistério que esteve oculto em Deus, que é exatamente a Igreja. Esse plano precede a nossa existência, pois somos eleitos segundo a presciência do Pai. Antes que nós existíssemos, a Igreja já havia sido fundada, eleita em Cristo Jesus. O termo presciência, do grego prognosko, significa conhecer de antemão. Isso que é presciência, conhecer de antemão. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Então, todos aqueles que na sua presciência Deus soube que eles responderiam positivamente pela fé à graça de Cristo, esses foram eleitos em Cristo Jesus, predestinados para a vida eterna. Subtópico 2, redimidos pelo sangue de Cristo. A Igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus e a aspersão do sangue de Cristo. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai, que elege, a do Filho, que redime aquele que é eleito, redime com o seu sangue. A frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança, e a aspersão concedia benefício aos adoradores. Então, assim como na antiga aliança, a aspersão concedia benefício àquele que oferecia o sacrifício, o sangue de Cristo concede benefício eterno, salvação para aqueles que por ele forem cobertos, por ele forem alcançados. Do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança
com seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Hebreus 9, 13 ao 15. Ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Aí eu coloquei aqui no lugar uma observação, porque de fato o homem já estava perdido. Então eu creio que Cristo morreu por nós também em nosso lugar, podemos dizer, no nosso lugar, mas na verdade é que nós não podíamos morrer por nós mesmos. Então eu ainda defendo que Cristo morreu por nós e não em nosso lugar, que nós já estávamos mortos nos delitos e pecados. Esse ato é um substitutivo único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. Santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Ou seja, se Deus é santo, é necessário que aqueles que se relacionam com Ele se relacionem em santidade, e santificação só é possível através do Espírito Santo. Então, eleito segundo a presciência do Deus Pai em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Cristo. O conjunto desses versículos revela a cooperação trinitária na salvação, o Pai elegendo, o Filho redimindo e o Espírito Santo santificando. O termo santificação, que é agiasmos, indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Isso aqui é bem interessante. Muitas das vezes tem-se uma ideia de santificação como sua separação. Aí as pessoas separam, não, eu saí do mundo, eu saí do grupo, não me junto com certas pessoas, mas não é isso a santificação. A santificação é uma separação ou seja, separação e consagração. É uma separação do pecado, não necessariamente das pessoas, e uma separação para a dedicação a Deus. Basta você dizer que é separado, mas separado para quem? Para quê? Para viver sua própria vida, sua própria vontade, dentro do seu próprio mundinho? Não. Você foi separado para ser consagrado a uma nova vida, a um novo Senhor. Isso é de fundamental importância. Portanto, separado e consagrado, separado do pecado e consagrado ao serviço do reino de Deus. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. Igreja sem Espírito Santo é apenas uma organização humana que não transforma para a salvação a vida de ninguém. Pode até te tornar uma pessoa melhor, um bom cidadão, uma pessoa que tenha uma boa ética, mas não para a salvação. A religião pode tornar o homem melhor, pode, mas não salvá-lo. Que salvação só através de Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo. Portanto, o Espírito é quem vivifica, quem purifica, quem conduz em conformidade com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico da lição: a igreja e a comunhão com a Trindade, comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Ele. Ele nos amou, mesmo nós tendo pecados contra Ele, Ele mesmo reconciliou-nos consigo mesmo. Acerca disso ensina a Escritura: conservai-vos mesmo no amor de Deus. O verbo conservar, pilaxkete, ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. É a ideia do conservar no amor de Deus, é permanecer. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor de Deus, que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Conservar no amor em todos os sentidos, falando. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade, guardar os seus mandamentos. Permanecer neste amor denota verdadeira comunhão que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor.
Então, estar no amor de Deus denota comunhão, e estar em comunhão com Deus é estar em temor diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Então, não é possível ter comunhão com Deus, ter comunhão com os outros, não é possível se não for através do amor de Deus. É o amor de Deus que gera a comunhão com Ele mesmo e a comunhão uns com os outros. Comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, à verdade e à vida. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. Ou seja, para você obter a vida eterna no futuro, você já precisa estar em Cristo hoje, já está vivendo essa vida hoje em Cristo. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Isso é fundamental. Se você não tem comunhão com Cristo, você não tem direito à vida eterna. Não basta ter comunhão com a religião. Você tem que ter comunhão com Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Nossa única garantia é estarmos em Cristo. Subtópico 3, comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é um aspecto vital para a fé cristã. Você tem que estar em comunhão com Deus, porque Cristo pagou o preço dessa comunhão, e está em comunhão com Cristo, porque o Espírito Santo é quem nos leva a viver em santidade e nos leva a estar na família de Deus através do sacrifício de Cristo. Então, a comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito Santo. É impossível ser cristão sem a ajuda, sem a ação do Espírito Santo. É impossível. A oração no Espírito não resume a palavras, mas expressa intimidade ativa. Quando fala aqui orando no Espírito, em ação constante no Espírito, essa oração não fala de meras palavras, mas expressa exatamente uma intimidade ativa e dependente do Espírito Santo, da direção divina para a nossa vida. O Espírito é quem promove a unidade do corpo de Cristo. Isso aqui é bem interessante. Aqui eu achei bem interessante essa parte do comentário, quando ele diz assim, a comunhão com Deus, o que temos com Deus através do Espírito Santo, a comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Somente pela comunhão do Espírito Santo nós podemos nos reconciliar com Deus, com o outro, a perdão, a cooperação. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações. Aqui eu lembro do momento de discussão que eu tive em relação ao verdadeiro sentido da comunhão, e eu falava na época que comunhão com Deus não se resume ao momento da ceia, não se resume a uma celebração como a ceia, ou a um encontro, ou a um churrasco, alguma coisa dessa natureza. Isso é bom, é necessário, pode ser consequências, ou deveria ser consequência de uma verdadeira comunhão. Mas a comunhão com Deus não se resume a celebrações. A comunhão com Deus é uma ação do Espírito Santo. A comunhão entre os irmãos é uma ação do Espírito Santo e não resultado de celebrações, sejam quais forem elas. Então, não é resultado de uma celebração, mas é preservada pelo Espírito Santo quando os crentes vivem em comunhão e em amor sacrificial. Por fim, o último tópico. A igreja é enviada pela Trindade, ou seja, a missão da igreja, o que a igreja faz é uma ordem trina. A missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão
é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem dessa comissão, dessa missão, a origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Portanto, Deus não veio para uns e a outros, alguns aceitam e outros não, porque aqui, segundo Timóteo 2,4, o desejo do Pai é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Pai. Ponto. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando o seu povo para ser luz entre as nações. Isso aqui, no caso, o povo de Israel. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, que é composta tanto de judeus quanto de gentios. A igreja é instrumento do Pai para proclamar a sua graça. A missão não é uma ideia tardia, ou seja, essa missão de alcançar o homem perdido não é uma ideia que veio tarde, mas é um plano eterno do Pai, que em Cristo já havia se sacrificado, Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. O envio do Filho é o ápice desse propósito, e a igreja é chamada a participar dessa missão como um corpo de Cristo no mundo. Louvado seja Deus. O Filho comissiona seus discípulos. O Filho enviado pelo Pai agora envia a sua igreja. Após a sua ressurreição, Cristo ordenou: portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, a ordem de Jesus. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. Proclamar a salvação, e é um mandato educacional porque é exatamente a ideia do ensinado, discipular. Temos essa responsabilidade. É responsabilidade da igreja evangelizar, ensinar a palavra de Deus. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, isso já falei, mas a fórmula batismal ela é trinitária, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é apenas uma liturgia, mas também uma confissão pública da fé na obra redentora da Trindade. Então não é uma mera liturgia. Ao dizer que se batiza alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não é uma mera liturgia, mas é uma confissão de fé na nossa crença de um Deus triuno. Subtópico 3 e último. O Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito Santo, em hipótese nenhuma. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Em Atos, vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Então, o Espírito Santo, ele tanto acompanha como orienta, dirige a tarefa, a missão da igreja. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. O próprio Espírito Santo distribui os dons segundo a utilidade, a necessidade. Por fim, em conclusão, a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, a nossa formação, santificação e o envio. Fomos eleitos, somos discipulados, ensinados, santificados e enviados. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora, de que a nossa missão é triuna, que a igreja ela vive no Deus trino e ela se move na Trindade
fazendo aquilo para o qual nós somos chamados. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu espero que esta lição e as demais lições dessa revista do primeiro trimestre, ela tenha servido para a tua edificação espiritual, e a todos que acompanharam aí todas as nossas lições, que Deus abençoe. Os que estão chegando também, que Deus os abençoe, e na próxima semana nós já estaremos aqui com um novo trimestre. Que Deus nos abençoe, orei por nós, em nome de Jesus. Amém.